E aí pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula. Nós vamos abordar um conteúdo de filosofia chamado epistemologia. Essa videoaula faz parte do projeto A Hora do Enem do Instituto Federal de Minas Gerais, do Campo São João Evangelista. Tá? Então o conteúdo que nós vamos ver hoje é epistemologia. Bom, esse é um resumo de uma forma bem geral para que vocês tenham ferramentas de, na hora da prova do Enem, conseguirem ter uma visão um pouco mais ampla das questões para poderem se sair bem nelas. Nós vamos fazer uma apresentação aqui na incrível ferramenta chamada PowerPoint, para que nós tenhamos aqui um pouco mais de dinâmica no conteúdo. Então nós temos aqui o conteúdo de epistemologia. Então, para começo de conversa, é sempre bom a gente ter uma noção da origem da palavra para a gente entender o que se está falando. Então, a epistemologia vem do grego episteme. Quando a gente traduz para o português, ela simplesmente podemos entender por conhecimento. Epistemologia, então, vai ser a teoria do conhecimento. Qual que é a questão principal da epistemologia, da teoria do conhecimento? É muito simples. Ela tem duas questões. A primeira é o que é conhecer, certo? O que é esse processo entre nós que conhecemos e as coisas que estão à nossa volta, e como é esse processo, como nós conhecemos, tá certo? Então é muito simples. Tá aqui o sujeito. Esse sujeito, ele tem um mundo à sua volta, e esse mundo à sua volta está aqui, representando este objeto. A epistemologia, então, vai tentar trabalhar de que forma que dá essa relação entre o sujeito e o objeto, certo? Como que se dá o conhecimento desse sujeito para este objeto? Já de imediato, nós podemos dizer o seguinte: esse conhecimento, basicamente, se demonstra através da linguagem, tá? Aqui nós temos o pensador Ernst Cassirer, que vai dizer que nós vamos até o objeto vem até nós. Desta relação, nós vamos dar por meio de símbolos, signos. Esses signos é a etiqueta do que é a coisa. É como se fosse um nome, uma etiqueta pregada neste objeto, e essa etiqueta vai dizer o que esse objeto é. Isso só é possível através da linguagem. Essa linguagem, então, vai ser reproduzida para todos os nossos pares, ok? Então é através da linguagem que nós identificamos o conhecimento. Portanto, a teoria do conhecimento vão ter variações. A filosofia tem vários caminhos para se entender o que é o conhecimento, tá? E para isso nós vamos buscar na história alguns conceitos bem didáticos dessas divisões. A história, ela divide o nosso tempo aqui na Terra como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o tempo atual, onde nós estamos vivendo agora, certo? A filosofia, então, pega essas classificações da história e faz o mesmo. Só vai mudar o termo. Portanto, em filosofia, nós temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a contemporânea. Isso a gente estuda em História da Filosofia na graduação. O que nós podemos dizer, então? Cada etapa, cada era, vai ter uma maneira, uma forma de olhar para o mundo, de entender o que é o conhecimento, certo? Então nós temos que ter uma noção de que de cada etapa dessa vai ter uma produção diferente daquilo que é conhecer. Vamos começar, então, no começo, com a filosofia antiga, ou também chamada de filosofia clássica. Aqui, o que eu entendo como filosofia antiga, dentro da epistemologia, ela vai ter um fator principal para a gente entender como que a filosofia antiga pensa o conhecimento. E é através da metafísica. O que é, então, a metafísica? O termo grego physis significa natureza,
tá? Physis, física. E meta é aquilo que está depois, além. Portanto, metafísica é aquilo que está depois da natureza, tá? Um exemplo muito simples é a minha ou a sua alma. Para quem acredita em alma, ela não está na natureza. Você não pega, não é palpável, não cheira, não lambe. Enfim, a alma ela não é tangível. Portanto, ela está depois dessa natureza que a gente conhece. A alma seria uma questão metafísica, tá? Portanto, a filosofia antiga tem muito dessa característica metafísica. Entre elas, então, nós vamos ter o mito, a mitologia, tá? O que é o mito? Bem resumidamente, o mito vai ser a nossa tentativa de explicar o mundo, vejam bem, nossa tentativa epistemológica de entender o mundo, mas de forma fantástica, com as grandes histórias dos deuses e suas aventuras e suas criações, altas confusões, na sessão da tarde, tá? Este é a ideia de mito. O mito conta mentiras, então? Não, o mito fala sobre verdades, mas verdades que não são científicas ou filosóficas, são verdades no campo daquilo que é espetacular, daquilo que é fantástico, tá? Com as criações das mitologias de todas as culturas. Outra característica do tempo antigo vai ser a tentativa de não mais explicar a origem do universo através dos deuses, mas através da própria natureza, verificando nela mesma aonde que está aquele princípio criador de tudo. Portanto, aqui os chamados pré-socráticos vão tentar dar uma origem ao universo. Como exemplo bem rápido, nós temos o Tales de Mileto, considerado aí o primeiro filósofo. Ele vai dizer o seguinte: a água é essa origem, tá? E hoje a gente sabe e ele olha isso pensando o seguinte: pô, nós precisamos de água, as plantas precisam de água, a chuva é que dá vida a essas coisas. Será que a água não é a origem de todo o nosso universo? Tá? O Tales e outros pré-socráticos ainda estão no campo de explicação metafísica das coisas, mas pela primeira vez a gente já começa a buscar na natureza a ideia de um entendimento mais palpável. Outra característica vai ser com Sócrates, na busca que a filosofia vai ter a respeito do logos, tá? A respeito do conceito. Como a gente viu agora há pouco, é a linguagem que vai transmitir aquilo que eu conheço do objeto, tá? Tudo isso que eu estou falando agora para vocês são símbolos, signos que vocês interpretam aí na cabeça de vocês. O Sócrates, então, ele vai fazer o seguinte questionamento: existe um conceito original, universal para todas as coisas? Por exemplo, quando eu digo que isso é um fone de ouvido, é fácil identificar, eu estou demonstrando para vocês. Mas e quando eu pergunto o que é um fone de ouvido? Qual é o conceito? Deixa eu piorar um pouquinho mais. O que é a justiça? O que é a verdade? Ou o que é o amor? É isso que o Sócrates vai tentar trazer. Uma ideia de um conceito geral da coisa. Por último, nós temos a questão da contemplação. E aqui nós estamos falando basicamente de Aristóteles, onde para ele era suficiente conhecer através da observação. Basta você observar o mundo, se espantar com ele, que você vai adquirir o conhecimento do que ele é. A título de exemplo, Aristóteles observou, através da observação, entre outros fatores, de que a Terra não era plana, como acreditava naquela época. Aliás, como se acredita hoje. Porque ele observou no mar de que na medida que o navio ia se afastando, ele não ia diminuindo de tamanho até sumir. Na verdade, o navio ia descendo, descendo, descendo. E a última coisa que a gente via era o mastro.
no horizonte. Através dessas e outras observações, como das fases da Lua e eclipses, o Aristóteles induz de que a Terra não era plana. Portanto, todos esses elementos faz a filosofia antiga ter uma classificação metafísica. Tá? Vamos agora para o próximo ponto. Vamos falar de filosofia medieval, tá bom? O conhecimento, então, vai sair da Grécia e vai se deslocar um pouquinho para cima na nossa geografia. Ele vai lá para Roma. Roma, vocês sabem, vai dominar a coisa toda. Em determinado momento ela vai se tornar cristã e o pensamento cristão vai se unir com a filosofia e produzir a filosofia medieval. Basicamente, aquilo que é discutido dentro da filosofia medieval é a questão de Deus. Tudo que envolve a Idade Média, pelo menos para nós, aliás, para os europeus, que a gente fica estudando, vai ser a questão de Deus. Tá? Nós aqui vamos ter então duas escolas. A primeira é a patrística. Patrística vem de padre, tá? Como os padres detinham o conhecimento daquela época, eles que vão produzir filosofia. E o objetivo dos padres, e nós temos aqui como um grande ícone o Santo Agostinho, vai ser fazer uma união entre a racionalidade filosófica com a fé cristã, tá? O objetivo da patrística, então, vai ser, a partir daquele momento, tentar unir o conhecimento filosófico com a fé cristã, certo? E aí vai dar todo um processo que a gente não vai entrar em detalhes aqui. A outra escola, escolástica, o nome vem daí, também vai continuar com esse movimento de trabalhar a fé e razão, mas agora eles vão trazer o Aristóteles, certo? E as discussões principalmente de lógica. E isso vai se dar nas discussões dos universais. Aqui vai ser uma questão que a gente não pode entrar em detalhes, por questão de tempo, mas basicamente era aquela conversa que nós temos agora há pouco. Vocês agora, se eu pedir para cada um de vocês pensar numa bicicleta, ou num carro, ou num computador ou celular, o que for, cada um de vocês vai me dar uma versão diferente desse objeto, certo? Pode ser um celular novo, um celular antigo, um carro Volkswagen, um carro Fiat e por aí vai. A questão é o seguinte, da escolástica e dos universais. Existe a ideia de carro, do carro, ou nós temos pequenos carros e aí no nosso mundo afora? Aquele outro, tá? Porque a questão é o seguinte, eu consigo chegar através da minha razão na ideia de Deus? Porque você não vê Deus por aí. Deus não está passando aí. Você vê com seus olhos ou pode abraçar Deus. Como que eu consigo chegar na ideia de Deus, portanto? Essa é uma das questões. Certo? Bom, a filosofia medieval é muito profunda. E aqui é só um resumo. Passa-se o tempo e nós entramos então na filosofia moderna. Aqui, com questões históricas da diminuição do poder da Igreja Católica, principalmente a Reforma Protestante, altos problemas que teve lá naquela época, a Igreja perde esse poder e começa a nascer uma nova forma de se pensar. A história vai chamar isso de Renascimento, né, que vai trazer aquela cultura grega novamente à tona, que tinha adormecido durante o período medieval. E aí vai nascer uma nova maneira de um homem olhar para o mundo. Eu não mais quero saber da origem do mundo, eu não mais quero saber sobre Deus, eu quero saber o seguinte, como eu, sozinho, ser humano, consigo conhecer as coisas. Independente de Deus ou independente de deuses, metafísica ou o que for. E aí vai se elencar
a nossa razão como ponto principal da filosofia moderna. Ela vai transpassar desde ali Maquiavel, em 1500, 1600, até o século XX, basicamente. O homem agora elege a razão para buscar conhecimento. Não mais a metafísica, não mais Deus, mas a razão. Um dos pontos vai ser a grande querela, a grande burburinho, a briga entre o racionalismo e o empirismo. Isso a gente vê com mais profundidade nas aulas, mas basicamente o que é o racionalismo? É a ideia de que, primeiramente, eu conheço através da razão. Eu só devo confiar na minha razão para conhecer as coisas, porque os sentidos me enganam o tempo todo. Tá? Você olha para uma pessoa a certa distância, acha que é o seu amigo, grita o nome dele ou chega abraçando ele, e aí quando ele vira outra pessoa, dá aquela sensação de constrangimento bem profunda, né? O racionalismo então defende que a razão é o que permite conhecer. Já o empirismo é empírico, aquilo que é empírico é aquilo que é a experiência, a sensação. Vai dizer que primeiro você experimenta o mundo através dos seus 5 sentidos, talvez o sexto, não sei, para depois você pensar sobre esse mundo racionalmente. Portanto, são sentidos que dão conhecimento para o mundo, que dão ou melhor dizendo, são a porta de entrada para o mundo. E aí vai ter essa discussão, depois o Kant vai resolver esse problema aí, mas enfim. Outro ponto importantíssimo vai ser positivismo. Em suma, em resumo, positivismo vem daquilo que é positivo. Então, quando eu digo uma afirmação, esta parede é azul, para quem não tem daltonismo, isso é uma afirmação, isso é uma frase positiva. Portanto, o positivismo pensa o seguinte: a única coisa que é válida, o único conhecimento que é válido é o conhecimento positivo. É quando eu consigo afirmar alguma coisa sobre o objeto que eu estou buscando conhecimento. Quando eu tenho dúvida, será que esta parede é azul? Talvez não seja. Isso não importa para o positivismo. Isso é coisa de maluco, coisa de gente doida que não tem o que fazer, como os filósofos. Tá? Positivismo, então, ele vai pegar a racionalidade científica, principalmente, e elevar ao extremo. Nada que está rodeando isto é válido. Então, joga fora a religião, joga fora a filosofia, joga fora as artes. E aqui nós vamos ter uma briga que vai ser uma continuidade do racionalismo e do empirismo, que é o idealismo e o materialismo. Basicamente, a briga entre Hegel e Marx. Mas o idealismo é aquela ideia de que o conhecimento se dá através da nossa alma, do nosso espírito. Já o materialismo defende o seguinte: que espírito que nada. O que rege o mundo é as coisas materiais, é a própria natureza. E é a partir disso que a gente deve buscar conhecimento. Então são essas etapas que vão ocorrer dentro da filosofia moderna. Para a gente começar a fechar, nós vamos falar da filosofia contemporânea. E a filosofia contemporânea é essa que, se está acontecendo, talvez alguém lá na frente vai dar um nome para ela, ela vai se... O ponto principal dela vai ser a crítica da razão. Essa mesma razão que a modernidade colocou como o primado do conhecimento humano. Nós vamos fazer essa crítica da razão, e nós estamos ainda fazendo essa crítica da razão e não sabemos aonde isso vai dar. Se é que vamos conseguir, certo? E a crítica da razão vai começar principalmente com Nietzsche, e do Nietzsche para cá vai ser uma enxurrada de pensadores dando essa rasteira nesta racionalidade imponente. E ele vai fazer isso através do seu método da genealogia. Tá? Em resumo, sabe quando você faz a árvore genealógica, que você vai vendo seus antecedentes?
O método filosófico do Nietzsche basicamente é esse. Eu vou chegar na raiz do problema, principalmente através da linguagem, e quando eu chego na raiz eu consigo desconstruir tudo isso que nós entendemos por conhecimento. Então nós temos a famosa obra Genealogia da Moral, onde ele vai desconstruir a nossa moral através dessa busca da origem da nossa moral. E aí eu posso derrubar ela pela sua base. Nós vamos ter a fenomenologia. Fenômeno é aquilo que aparece, não é o Ronaldinho. Talvez, mas fenômeno é aquilo que aparece. Tá? Portanto, a fenomenologia vem com duas críticas. Primeiro, a ideia de que existe uma coisa em si, como a ideia do carro. Segundo, o seguinte, nós não conseguimos ser seres simplesmente racionais e objetivos, onde eu sou um cientista e eu, como cientista, só consigo enxergar a ciência no mundo todo, de forma muito clara, positivista e objetiva. A fenomenologia vai dizer, não, nós damos significado para o mundo, tá? O tempo todo. Então, suponha-se que uma luz forte no céu, um religioso pode dizer, é um sinal divino. Um ufólogo pode dizer, não, isso aí é uma nave extraterrestre. Um cara que usou muita droga pode dizer, porra, isso é efeito LSD. E um cientista vai dizer, isso é um balão meteorológico que sei lá o que aconteceu e fez esse efeito aí. Enfim, o fenômeno vai acontecer e nós vamos dar diferentes significados para ele, dizendo o seguinte, nós não somos tão racionais assim. Ok? Outro ponto vai ser a teoria crítica, e ela é bastante densa, mas em resumo, o que a teoria crítica faz? Pessoal, tá vendo essa razão que vocês colocaram nesse altar? É essa mesma razão que fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que fez o Holocausto, que causou esse dano terrível no nosso século, certo? Peguem o Einstein, descobriu a fórmula da energia, E igual a mc ao quadrado, algo do tipo. Mas com essa forma da energia, criaram a bomba atômica, explodiu muita gente, enfim, esse transtorno todo. O próprio Santos Dumont inventou lá o avião. E esse avião foi usado também para a guerra, certo? Isso é razão? É essa a razão que ia salvar o mundo? A teoria crítica, então, vai trazer essas questões, além de muitas outras. Para fechar, vem o existencialismo, bem recente, onde vai, de novo, trazer essa ideia de que nós temos as nossas angústias, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas escolhas, as nossas náuseas existenciais, os nossos problemas com o mundo. Quem disse que nós somos só racionais, certo? Como que fica tudo isso que eu vivencio? Esse sentido que eu dou para a vida, tá? Então, esse é o nosso tempo de tentar dar uma rasteira na razão. Significa que a gente já passou da modernidade? Talvez não, tá? Talvez a gente começou a dar o primeiro passo para uma nova forma de pensamento. Portanto, em resumo, isso é a epistemologia, a história da epistemologia na filosofia. O que eu quero fazer com isso? Você, estudante que vai fazer uma prova do Enem neste momento, às vezes você vai lidar com questões que você não tem a menor ideia do que está acontecendo ali, ou qual autor foi abordado, tá? Isso pode acontecer talvez em todas as questões, inclusive. Então, você tendo esse esquema mental e tendo, claro, uma base de estudos, você vai poder se situar onde você está, certo? E aqui eu trouxe algumas questões para a gente entender qual que é esse processo que eu estou demonstrando para vocês. Então pensem o seguinte, você vai ler determinado filósofo, o nome dele, e aí você vai situar esse filósofo em determinada época. Então você pega, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Nunca li nada do Santo Agostinho, não sei o que ele escreve, não tive tempo. Mas aí você começa a pensar o seguinte, bom,
Santo Agostinho. Se ele tem o nome de santo, provavelmente ele é da Igreja Católica. E se ele é da Igreja Católica, muito provavelmente ele é um filósofo medieval. E o que o filósofo medieval trabalhou em termos de epistemologia? Como a gente viu, Deus. Portanto, você vai analisar a questão de Santo Agostinho com esse foco. Provavelmente ele vai estar falando de Deus. Então agora vamos a algum exemplo para vocês entenderem esse processo, que pode ser uma dica interessante. Vamos ver algumas questões. Essa é do Enem de 2019. Texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Descartes, Meditações. O que o Descartes então está dizendo aqui? Ele pode contemplar a ideia de Deus sem problema. Segundo texto. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Olha só, conhecimento. Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé? Então vejam bem, nesse trecho ele está questionando aquilo que a filosofia medieval fez, que foi essa união entre fé e razão. Ele está dizendo, será que fé não pode ser só fé e razão só razão? Tá? Então aqui já começa a te dar um indício de que tipo de resposta você vai precisar dar. Certo? Os textos, portanto, abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. 2 pontos. Construção da modernidade. Tá? Qual que é o ponto mais forte da modernidade? A razão. Aqui está, então, as alternativas. Letra A. Centrado na razão humana. Letra B. Baseado na explicação mitológica. Letra C. Fundamentado na ordenação imanentista. Questão D. Focado na legitimação contratualista. Questão E. Configurado na percepção etnocêntrica. Vejam bem, por mais que você nunca tenha estudado então Descartes, por mais que você não tenha estudado o período medieval ou o período moderno, agora você se localiza. Modernidade, razão. Então vamos lá na questão E. Configurado na percepção etnocêntrica. Etnocentrismo é um termo lá da sociologia, tá? E muito recente, do século XX para cá, com o Franz Boas e por aí vai. Não tem nada a ver. Questão D. Legitimação contratualista. Os contratualistas se trata de filosofia política, não é nem epistemologia. Tá? Fundamentado na ordenação imanentista. Tem a menor ideia o que seja. Então, enfim. Baseado na explicação mitológica. Mitologia nós vimos que está lá na filosofia antiga. E o Descartes pertence ao período moderno. Então, a resposta vai ser centrada na razão humana. Isso tudo que a gente acabou de ver, que eu acabei de falar para vocês. Então, essa é a ideia do vídeo, desta aula. Vocês localizarem os filósofos e, através de uma dedução, ou seja, de uma forma geral, tentar achar uma resposta particular sobre isso. Pode dar errado? Óbvio que pode dar errado. É por isso que você precisa ter uma base muito maior que isso aqui. Não vai achar que esse é um método milagroso, tá? Milagre só com a cogumelo do sol. Então vamos para a segunda questão. Uma questão do Enem de 2012. Vamos lendo. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm da sua descendência. Vejam bem, o Anaxímenes então está falando lá da origem, um princípio. Aonde a gente viu o princípio? Se você não lembra, volta
no vídeo e você vai se encontrar com a filosofia antiga. Opa, então se você não sabe quem é Anaxímenes, você já pode entender que ele pertence a esse período antigo, ou pelo menos chutar. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Então aqui está o autor dizendo sobre Anaxímenes, certo? E você já pode olhar até na referência, filosofia grega, então filosofia antiga. Então vamos às alternativas. Você pode localizar então Anaxímenes como um filósofo que talvez esteja trabalhando um conteúdo mais metafísico, ou seja, não científico. Então a questão continua. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo. Poxa, a resposta já está dada, né? A partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, questão A, eram baseadas nas ciências da natureza. Ciências da natureza, pessoal, surgiu agora em química, biologia, física, recentíssimo. Então não tem nada a ver com filosofia antiga. Questão B. Refutavam as teorias de filósofos da religião. Também, filósofo da religião vai surgir depois da Idade Clássica. Letra C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Essa aqui você pode considerar. Anaxímenes está falando em mitologia, tá? Então deixa ela aqui em suspensão. Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Postulavam um princípio original para o mundo. Essa talvez vai estar mais forte que a da questão C. A letra E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Essa você já pode eliminar porque é filosofia medieval. Então, o Anaxímenes não vai trabalhar o mito como Hesíodo ou Homero, certo? Ele está buscando um princípio originário, a arché, em grego. Tá? Portanto, a questão correta vai ser a letra D. Tá vendo como é fácil localizar o filósofo e conseguir achar uma resposta para a questão que está sendo apresentada? Tá? Então esta é a ideia da nossa aula de hoje, tá? Nessa pincelada geral do que é a epistemologia. Como nós conhecemos? Conhecemos através da busca dos deuses, do entendimento de como se deu o mundo. Conhecemos através de um único Deus, todo-poderoso e criador desse universo, e a qual a nossa fé depende da razão, ou apenas dependemos da nossa razão e vamos depender somente dela para conhecer as coisas à nossa volta. Mas isso desemboca em sérios problemas, tá? Como os problemas que a razão trouxe para o nosso tempo atual. Conhecemos através dos nossos sentidos, conhecemos através do nosso intelecto, ou uma coisa junto com a outra. Enfim, são discussões imensas. Se vocês querem aprender mais sobre isso, vai ler, né? Desliga esse YouTube aqui e vai estudar. Não tem o que fazer não, tá certo? Mas aqui fica a dica aí para vocês. Então, vou postar alguns vídeos nesse canal, certo? Na medida que eu for mandado embora do meu contrato, eu vou trabalhar aqui, quem sabe, né? Já encomendei até uma banheira aí, tá chegando. Vou virar youtuber aí, pá. É isso aí, essa é a nossa primeira aula e a gente continua com os próximos temas em breve. Então, para o pessoal que perdeu a nossa aula online, enfim, isso eu devia ter falado no começo do vídeo.